A pressão atmosférica é o parâmetro mais importante a ser considerado nas análises meteorológicas. A localização das áreas de altas e de baixas pressões, que estudaremos nesse capítulo, permite a previsão acertada dos deslocamentos de massas de ar e frentes. A pressão atmosférica resulta do equilíbrio entre a força da gravidade e a força de expansão dos gases que compõem o ar atmosférico. A pressão é exercida em todos os sentidos e varia de acordo com a altitude, a latitude, a temperatura e a umidade do ar. Em 1643, o físico Evangelista Torricelli descobriu que era possível medir a pressão atmosférica contrabalançando o peso do ar com uma coluna de mercúrio. Utilizando um tubo com uma extremidade aberta mergulhada num recipiente contendo mercúrio, verificou que a altura da coluna de mercúrio no interior do tubo variava com o decorrer do tempo de observação. Concluiu então que quanto maior a pressão exercida sobre o recipiente, maior seria a altura da coluna de mercúrio no interior do tubo. Mova o slider e confira você mesmo. A medição da pressão atmosférica é feita por instrumentos especiais chamados barômetros. Há dois tipos de barômetros, os barômetros de mercúrio ou hidrostáticos e os barômetros aneroides ou elásticos. São exemplos de barômetros aneroides o microbarógrafo, o indicador do ajuste de altímetro e o próprio altímetro. O barômetro de mercúrio baseia-se na experiência de Torricelli e consiste num tubo de vidro que possui na sua extremidade inferior um reservatório de mercúrio denominado cuba. Para se medir a altura da coluna de mercúrio, existe uma escala graduada em milímetros e outra em hectopascal. No Brasil, utiliza-se a escala em hectopascal. Alguns países adotam uma terceira escala em polegadas de mercúrio. O microbarógrafo é um instrumento que possui um conjunto de cápsulas metálicas que se contraem com o aumento da pressão e se dilatam quando a pressão diminui, e transmitem essa deformação a um mecanismo que faz o registro contínuo dessas medições. O indicador do ajuste do altímetro é um instrumento calibrado para indicar o valor da pressão atmosférica relativa ao nível do mar, o que possibilita aos órgãos de controle de tráfego aéreo rapidez nesse tipo de informação transmitida aos pilotos. A pressão atmosférica varia em função de diversos elementos. Clique nos botões abaixo e estude as principais causas dessas variações. A variação diária da pressão deve-se às diferenças de temperatura e umidade que ocorrem durante as 24 horas do dia. Essa variação é chamada maré barométrica, devido ao registro dos valores de pressão assemelhar-se a uma onda, como mostra o gráfico do microbarógrafo. Normalmente, a pressão é mais elevada às 10 e às 22 e mais baixa às 4 e às 16 horas. Analise o gráfico e confira você mesmo. A variação dinâmica da pressão é causada pelos movimentos horizontais de grandes massas de ar que acarretam modificações nas condições climáticas. Observe na animação o deslocamento de uma massa de ar quente sobre uma região mais fria. As massas, alterando a temperatura do local, vão alterar também a pressão local. Uma vez que a pressão atmosférica é diretamente proporcional ao peso de uma coluna de ar que se inicia no topo da atmosfera e se estende até o nível do mar, conclui-se que quanto maior for a altitude, menor será a pressão, ou seja, a pressão é inversamente proporcional à altitude. Mova o helicóptero verticalmente e observe como a pressão da coluna A irá variar. Também conhecido como anticiclone, o centro de alta pressão atmosférica é uma região ao redor da qual o vento flui divergentemente em função da pressão ir diminuindo do centro para a periferia. O centro de alta normalmente é dominada por bom tempo. Clique sobre o H central para obter uma melhor explicação. Para entendermos mais facilmente o que ocorre numa área de alta pressão, observe a animação na tela. Quando a bola está sendo comprimida, o ar em seu interior tenta escapar para as áreas adjacentes. O mesmo ocorre num centro de alta pressão devido ao peso que o ar exerce naquele ponto.
Lembre-se que no hemisfério norte, a divergência dos ventos ocorre sempre no sentido horário e no hemisfério sul, no sentido anti-horário, conforme indicam as setas da nossa imagem. Ciclone, ou sistema de baixa pressão atmosférica, é uma região ao redor da qual ocorre convergência de ventos, em função da pressão central ser menor que o da periferia. Nas áreas de baixa pressão, normalmente predomina o mau tempo, daí o nome ciclone. Clique sobre o L central para obter uma melhor explicação. Vamos entender como ocorre a convergência de ventos nas áreas de baixa pressão. Observe na animação que o ar que antes tentava escapar para fora da bola volta-se para seu interior no momento em que a bola deixa de sofrer pressão. Nas áreas de baixa pressão, ocorre a convergência das parcelas de ar que fogem das áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa. Lembre-se que no hemisfério sul, esta convergência se faz no sentido horário e no hemisfério norte, no sentido anti-horário, como mostram as setas na nossa imagem. Os cavados constituem-se em áreas alongadas de baixas pressões, caracterizadas pela convergência de ventos, muita nebulosidade e precipitação. Nos cavados, localizam-se fenômenos de mau tempo, como as linhas de instabilidade e as frentes que oferecem condições desfavoráveis ao voo. Na vista de perfil, podemos verificar que o cavado é exatamente o oposto da crista. Faça uma análise detalhada desses dois tópicos você mesmo. Colo, ou col, é uma região isobárica localizada entre dois centros de altas e dois centros de baixas pressões dispostos em oposição. A região apresenta ventos fracos, porém com direções muito variáveis. A janela no canto superior direito da tela mostra através das setas a direção dos ventos quando o colo localiza-se no hemisfério sul. O traçado das isóbaras nas cartas de análise meteorológica formam desenhos semelhantes às curvas de nível de uma carta topográfica. A disposição de isóbaras alongadas a partir de um centro de alta pressão recebe o nome de crista ou cunha. As regiões de cristas são caracterizadas por mudanças direcionais do vento de forma anticiclônica e normalmente apresentam pouca nebulosidade. Na atividade aeronáutica é indispensável o estudo da altimetria, pois até mesmo as aeronaves mais modernas utilizam o altímetro de pressão. Veremos inicialmente alguns conceitos referentes a esse assunto. Clique sobre os botões para saber mais. Uma vez que nem todas as aeronaves são dotadas de equipamentos de precisão para a determinação da altitude, é impossível a realização do voo em rota com base nas condições atmosféricas reais, pois precisaríamos estar ajustando o altímetro a todo tempo. A solução encontrada foi a adoção de valores padrões a serem aplicados para o voo em rota, tais como temperatura e pressão. Os valores mostrados na tela são os valores médios que empregamos como padrão para a aviação. Tais valores devem ser memorizados, pois serão empregados na resolução de problemas de altimetria. Superfícies isobáricas são níveis de pressão constante paralelos ao nível padrão. Em outras palavras, são os valores de pressão que correspondem exatamente a um nível específico. Prosseguindo no estudo da altimetria, temos nessa página algumas definições que devem ser compreendidas. Utilizando os botões, você poderá saber mais sobre os termos utilizados em altimetria. O altímetro, na realidade, é um barômetro aneroide calibrado para indicar valores de altitude ou altura a partir de uma pressão de referência. À medida que uma aeronave sobe na atmosfera, seu altímetro estará sujeito a pressões cada vez menores e indicará aumento de altitude ou altura, dependendo do ajuste utilizado. Veremos maiores detalhes adiante durante o estudo da altimetria. Altitude e pressão é a distância vertical entre a aeronave e o nível padrão. Quando uma aeronave voa em rota, há a necessidade de se utilizar o ajuste padrão como referência altimétrica. Verifique nesta imagem que quando ajustamos o altímetro com a pressão padrão 1013,2 hectopascais, a indicação dos ponteiros corresponde à altitude e pressão.
O altímetro que mostramos indica uma altitude e pressão de 3.560 pés. O ajuste padrão não pode ser usado durante as operações de pousos e decolagens devido ao provável erro de pressão. Torna-se necessário realizar o ajuste para a pressão verdadeira relativa ao nível do mar. Quando o piloto recebe do órgão de controle o ajuste de altímetro, isso é, QNH, ou valor de pressão relativo ao nível do mar, esse valor deve ser inserido no altímetro para indicar a altitude real, proporcionando segurança nas operações de pousos e decolagens. Nessa imagem, o QNH inserido é de 1.016 hectopascais e a altitude indicada é de 4.160 pés. Quando a temperatura num determinado nível de voo for diferente da temperatura padrão, a atmosfera apresentará também uma variação na densidade do ar, afetando a performance da aeronave. Aplicando-se uma correção de temperatura ao valor de altitude e pressão, podemos obter, por meio de um gráfico, a altitude e densidade, que será importantíssima para verificarmos possibilidade de limitações nas performances de algumas aeronaves em situações extraordinárias de voo. A altura é a distância vertical entre um ponto no espaço e a superfície. Para se obter indicações de altura num altímetro, é necessário ajustá-lo com a pressão relativa ao nível da pista do aeródromo de decolagem. Em outras palavras, observe a imagem do nosso altímetro. Imagine que sua aeronave esteja no solo e você ajustou os ponteiros para indicar em 0. Após a decolagem, qualquer valor lido no instrumento indicará a altura em pés da aeronave em relação ao solo. Em linguagem aeronáutica, o ajuste padrão ou nível padrão é conhecido pelo código QNE. Logo, o QNE apresenta valor de 1.013,2 hectopascais. A referência de pressão real relativa ao nível do mar é denominada ajuste do altímetro e na comunicação via rádio é representada pelo termo QNH. O QNH é variável, pois depende do comportamento da atmosfera e será informado nas mensagens meteorológicas e pelas torres de controle, por ocasião dos pousos e decolagens. A referência de pressão real relativa ao nível do mar é denominada ajuste do altímetro e na comunicação via rádio é representada pelo termo QNH. O QNH é variável, pois depende do comportamento da atmosfera e será informado nas mensagens meteorológicas e pelas torres de controle, por ocasião dos pousos e decolagens. A pressão referente ao nível da pista que possibilita ao piloto indicações de altura é conhecida no meio aeronáutico como QFE, ou ajuste a 0, pois com essa referência bárica, o altímetro de uma aeronave na pista indicará a altura 0. Para o traçado das isóbaras nas cartas de análise meteorológicas, são utilizadas pressões relativas ao nível do mar para este fim específico, chamadas QFF. Devemos lembrar que o QFF só interessa aos meteorologistas. ISA é a abreviatura de International Standard Atmosphere, ou seja, Atmosfera Padrão Internacional. Em altimetria, a ISA é usada para se fazer referência aos parâmetros meteorológicos padrões que já vimos anteriormente. Como vimos anteriormente, a temperatura verdadeira do ar é obtida quando se corrige a temperatura lida no termômetro de bordo dos erros instrumental e de atrito da aeronave com o vento quando em voo. A TAT deverá ser utilizada quando se desejar calcular as altitudes, densidade e verdadeira de uma aeronave em voo. Após termos estudado algumas definições, vamos ressaltar 3 tópicos importantíssimos. Observe a imagem atual e analise as diferenças entre altitude, pressão, altitude verdadeira e altitude absoluta ou altura.
Caso permaneça alguma dúvida, volte e reveja os tópicos que poderão ajudá-lo a entender a diferença entre tais altitudes. Nesta tela você vê a simulação de um voo no nível 040. Lembramos que sempre que utilizamos o termo nível de voo, o ajuste de pressão é o padrão de 1013,2 hectopascais. Arraste a aeronave e observe o que ocorre com a altitude devido ao ajuste padrão. Observe na tabela à direita da tela os valores de temperaturas padrões para algumas altitudes de pressão. Não é necessário decorar esses valores, pois podemos calcular a temperatura padrão para qualquer nível que desejarmos. Vamos ver como isso é possível? Primeiramente, para se calcular a temperatura padrão de um determinado nível, basta usar como referência a temperatura padrão para o nível do mar, que é de 15 graus centígrados, e considerar o gradiente térmico vertical, que é de 2 graus centígrados para cada 1000 pés de ascensão. Você se lembra desses detalhes da ISA, não é mesmo? Pois bem, uma simplificação possível para o gradiente seria de 0,65 graus centígrados para cada 100 metros. Continuando o nosso raciocínio, veremos no exemplo o cálculo da temperatura padrão para a altitude de pressão de 8.000 pés, que corresponde ao nível 080. Observe que para se chegar ao valor correto, basta subtrairmos de 15 o dobro da milhar da altitude de pressão considerada dividida por 1000. No exemplo, como a altitude é de 8 milhares de pés, temos 15 menos 16 e encontramos como resultado menos 1 grau centígrado. Ou seja, a temperatura padrão para o nível 080 é de 1 grau centígrado negativo. A partir de agora, você está apto a calcular a temperatura padrão de qualquer nível de voo. Vamos, experimente, é fácil. Para se calcular a variação de temperatura em relação à atmosfera padrão para determinado nível, devemos comparar a temperatura verdadeira, TAT, com a temperatura padrão, ISA. Para este cálculo, vamos considerar uma altitude-pressão de 8.000 pés, para a qual já sabemos que a temperatura padrão é de menos 1 grau centígrado. Como primeiro exemplo, suponhamos que a temperatura verdadeira neste nível seja 3 graus centígrados negativos. Basta aplicarmos a fórmula ΔT igual a TAT menos ISA para encontrarmos o valor de menos 2 graus centígrados, ou seja, a temperatura verdadeira está 2 graus centígrados abaixo da temperatura padrão para esse nível. Num segundo exemplo, suponhamos que a temperatura verdadeira neste nível seja de 2 graus centígrados positivos. Se aplicarmos novamente a fórmula, vamos encontrar um ΔT de mais 3 graus centígrados, ou seja, a temperatura verdadeira está 3 graus centígrados acima da temperatura padrão para o nível considerado. Dando seguimento aos nossos estudos dos cálculos, veremos agora como calcular a altitude-densidade. A altitude-densidade é aquela que está relacionada com a performance da aeronave. Você se lembra, não é? Pois bem, para calcularmos a altitude-densidade, devemos calcular inicialmente a variação térmica, ou seja, o ΔT, para a altitude considerada. Depois, devemos aplicar à altitude uma correção de densidade correspondente a 100 pés para cada grau de variação térmica. Neste exemplo, a temperatura verdadeira para 8.000 pés é de 5 graus centígrados, enquanto que a temperatura padrão para o mesmo nível é de 1 grau centígrado negativo. Portanto, o ΔT é de mais 6 graus, o que implica numa correção de densidade de mais 600 pés. Assim sendo, a altitude-densidade para essas condições é de 8.600 pés. Continuando os nossos estudos sobre cálculos de altimetria, veremos agora como se calcula a altitude indicada, ou seja, a altitude corrigida do erro de pressão. Para calcularmos a altitude indicada, basta aplicarmos a fórmula dada na tela, onde a altitude indicada é igual à altitude-pressão mais delta. Para achar o fator delta, multiplicamos a diferença entre o QNH e o QNE por 30. Observe os exemplos apresentados e verá que se trata de um cálculo bastante simples. No primeiro exemplo, vamos considerar uma altitude-pressão de 9.000 pés e o ajuste do altímetro, ou QNH, de 1017,2 hectopascais. O QNE, ou ajuste padrão, vale 1013,2 hectopascais. Lembre-se, este valor deve ser memorizado. Logo, a diferença entre o QNH e o QNE é de mais 4 hectopascais.
Multiplicamos esta diferença por 30 e encontramos uma correção de altitude de mais 120 pés, que devemos somar com a altitude e pressão. Assim, a altitude indicada e encontrada foi de 9.120 pés. Veremos agora como efetuar o cálculo da altitude verdadeira de voo, ou seja, corrigir o chamado erro combinado de temperatura e pressão. Lembramos que o computador de voo pode realizar facilmente esta tarefa, mas o conhecimento matemático dos cálculos de altimetria é fundamental para a compreensão da nossa matéria de meteorologia. Para calcular a altitude verdadeira, precisamos inicialmente calcular a altitude indicada e a variação de temperatura, ou seja, o ΔT, para o nível considerado. Se o ΔT for de 5 graus, a correção da altitude será de 2%. Para cada grau de variação térmica, portanto, a correção corresponderá a 0,4% da altitude. No primeiro exemplo, vamos considerar a altitude indicada de 6.850 pés e o ΔT de mais 5 graus. Assim, somamos a altitude indicada, o correspondente a 2% do seu valor, e obtivemos como resultado a altitude verdadeira de 6.987 pés. Neste exemplo, consideramos a altitude e pressão de 8.000 pés, o ajuste do altímetro de 1.010,2 hectopascais e a temperatura verdadeira no nível de voo de menos 3 graus centígrados. Primeiro, calculamos a altitude indicada e encontramos o valor de 7.910 pés, e em seguida encontramos o ΔT, que vale menos 2 graus. Você já aprendeu a fazer esses cálculos. Caso não se lembre, volte e reveja o assunto. Com esse valor de ΔT, a correção aplicada foi o correspondente a menos 0,8% da altitude indicada. Assim, a altitude verdadeira encontrada foi de 7.847 pés. Nesta tela, você pode observar a trajetória de uma aeronave com ajuste padrão em voo. Verifique o que ocorre com a altitude da aeronave quando atravessa áreas de altas e de baixas pressões. Você deve ter notado que a altitude real da aeronave varia em decorrência da variação da pressão. No entanto, a distância entre as isóbaras que correspondem ao nível padrão em vermelho e ao nível de voo em amarelo mantém-se constante. Este procedimento é adotado para o voo em rota, evitando-se assim constantes ajustes do altímetro durante o voo. É importante lembrar que a informação de altitude lida no altímetro está sempre a mesma. Para o piloto, a aeronave está voando na mesma altitude, não realizando essas oscilações altimétricas que podemos observar na imagem.